Fala galerinha, beleza? Professor Felipe aqui com vocês mais uma vez. E no encontro de hoje em especial, resolveremos questões da lista de exercícios disponibilizada para vocês anteriormente. Recapitulando que na aula anterior fizemos uma fundamentação teórica a respeito do conteúdo de eletroquímica, pilhas, beleza? Para a gente ter gabarito para poder resolver algumas questões. Pessoal, a nossa primeira questão é uma questão da Universidade Estadual de Goiás. E ela fala o que pra gente? Vamos ler junto? Uma pilha de Daniel é um dispositivo capaz de transformar energia química em energia elétrica. Beleza. E como exemplo, ele me dá as semi-reações do Fe3+, e do estanho 2+, e os seus respectivos potenciais de redução. Importante. Ele precisava ter falado para mim que era potencial de redução? Ele não precisava, pessoal. Por quê? Porque só de olhar a minha semi-reação, eu sei que esse potencial é de redução. Felipe, o que você está falando? Eu estou falando isso aqui. O Fe, qual que é o NOx dele? 3+. Ele está indo para que NOx? 0. Se ele está indo para 0, é porque o NOx dele está o quê? Diminuindo, pessoal. Reduziu, NOx diminuiu. O que é reduzir? Ganhar elétron. O elétron está do lado aonde? Do reagente. Tem o material, Fe3+, que é o íon, está na solução. Ele ganha o quê? 3 elétrons e se reduz a ferro sólido. Essa é a ideia. Só de olhar eu sei que é uma semi de redução. Se é uma semi de redução, o meu potencial é de quê? Redução. Tá bom? Beleza? Ah, e se ele me desse uma semi de oxidação? No caso, ela estaria como? O oposto. Fe sólido, virando Fe3+, e perdendo quantos elétrons? 3 elétrons. E o potencial seria menos 0,036 volts? Não, seria o oposto também, mais 0,036 volts. Essa é a ideia. Se o potencial é mais 1 de redução, o potencial de oxidação é o quê? Menos 1. Se o potencial de redução é menos 2 do material, o potencial de oxidação dele é o quê? Mais 2. Mas aí o que você tem que fazer com a semi-reação? Fazer o oposto, tá? Inverter ela. Essa é a ideia. Pessoal, eu representei, eu esquematizei a pilha. Tá na questão? Não tá não, mas fica mais fácil da gente entender. Eu tenho uma semicela. Dentro dessa semicela, eu tenho um eletrodo de estanho. Do outro lado, eu tenho também uma semicela com eletrodo de quê? Ferro. Pessoal, esse eletrodo de ferro, ele está imerso dentro de uma solução que provavelmente tem o quê? Tem o íon desse metal, um íon de ferro. No caso aqui, ó, Fe3+. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma solução com íon, provavelmente, desse eletrodo de estanho. No caso aqui, Sn2+. Eu não preciso falar para vocês qual é o material que tem na solução. Eu sei que tem o quê? Sn2+, e aqui eu tenho o quê? Fe3+. Essa pilha, ela é conectada, os eletrodos, por um fio metálico. O que eu representei aqui, Felipe? Eu coloquei um voltímetro para a gente poder mensurar qual que é essa diferença de potencial. Tá bom? Então tá. Pessoal, o que eu posso observar antes da gente analisar a questão em si e julgar os itens? Presta atenção. Se eu te dei duas semi-reações de redução, eu te dei os potenciais de redução dele também. O que eu posso falar para vocês? Eu posso falar o quê? Quem tem o maior potencial de redução vai sofrer o quê? Redução. Em contrapartida, quem tem o menor potencial de redução sofre o quê? Oxidação. Entenderam? Professor, e se fosse o contrário? Se ele me desse só potenciais de oxidação, quem tem o maior potencial de oxidação, oxida. Em contrapartida, quem tem o menor potencial de oxidação, reduz. No caso aqui, são potenciais de quê? Redução, porque ele está ganhando o elétron. Então, eu já posso falar para vocês, quem tem o maior potencial de redução aqui é quem? Fe3+. Logo, ele vai sofrer o quê? Redução. Se ele sofre redução, alguém tem que oxidar. Quem é que vai oxidar, pessoal? O Sn. Vai sofrer oxidação. Então, é isso que eu já sei da minha pilha. Se o Sn sofre oxidação, galera, eu tenho certeza que o Sn é o meu polo negativo. Ele é o meu
ânodo. E o ferro? É o polo positivo. Lembra? Sn menos ânodo. O que eu posso falar dele? Lembra do Dona Porca? Dona, diminui. Ó, oxida, sofre oxidação. Ele é o polo negativo. E eu chamo ele de ânodo. E do outro lado, eu tenho o quê? O meu cátodo. Que polo que é? Positivo. Lembra do porca? PO, positivo. R, redução. C, cátodo. E a massa dele vai o quê? Aumentar. Lembrando que a massa desse eletrodo aqui, ela diminui, ela sofre corrosão, tá? Outra coisa que você pode encontrar em provas, em vestibulares, pessoal, é que aqui vai ter uma deposição de massa. Quer dizer que a massa dele está o quê? Aumentando. Belezinha? Correto? Então, olha só. Eu já sei que é um polo negativo, eu já sei que é um polo positivo, já sei que é um ânodo, já sei que é um cátodo. Se eu tenho uma pilha, sempre eu tenho um fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons é sempre do polo negativo para o polo positivo. Quer dizer que o elétron está saindo daqui. Esse elétron está saindo daqui, pessoal. E está chegando aonde? Está chegando num polo positivo, sempre. Essa é a regra. Ele flui do negativo para o positivo, fazendo a pilha entrar em funcionamento, tá? Aqui está a representação de quem? Da nossa ponte salina, para fazer o equilíbrio dinâmico entre as cargas. Para cá eu não tenho um excesso de carga positiva, por exemplo, e aqui eu não tenho excesso de carga negativa. Como aqui eu tenho um sal solúvel, eles espontaneamente, se distribui, mantendo o quê? Um equilíbrio entre carga positiva e carga negativa. Perfeito? Vamos interpretar então as primeiras alternativas? Vamos lá. Na letra A ele traz pra gente o quê? No recipiente contendo o eletrodo de estanho, diminuirá a concentração de íons em solução? Pessoal, presta atenção. Quem está sofrendo oxidação? A primeira. Se ele está sofrendo oxidação, alguém está o quê? Oxidando, que é quem? Isso aqui. Só que aqui eu não trago para vocês uma semi-reação de redução. Qual seria então a semi-reação de oxidação? Seria essa daqui, ó. SN sólido. O quê? Se transformando em SN2+, é um íon, está em solução, perdendo quantos elétrons? 2 elétrons. Apresentei para vocês a semi-reação de oxidação. É só fazer o que, pessoal? O oposto. Entenderam? Ah, se esse potencial de redução é menos 0,136 volts, o de oxidação é quanto? Mais 0,136 volts. Entenderam? Então, beleza. Eu falei para vocês que o estanho, o NOx aqui é 0 e está indo para quanto? Para mais 2. O NOx dele está aumentando. Aumentou, oxidou. Polo negativo. Se ele oxidou, ele está o quê, galera? Ele está aumentando. Está aumentando. Vamos criar um espaço aqui. Ele está aumentando cada vez mais o quê? A concentração de SN2+. Quer dizer que aqui eu sempre vou ter mais SN2+? Exatamente, porque o SN está sofrendo o quê? Oxidação. Ele está deixando de ser metálico e virando o quê? SN2+ na solução. Então ele fala, o eletrodo de estanho diminuirá a concentração de íons em solução? Diminuirá ou aumentará? Aumentará. Então já sei, pessoal, que a nossa questão A, ela está o quê? Errada. Beleza? Vamos lá para B? A direção do fluxo de elétrons ocorre do eletrodo de ferro para o eletrodo de estanho? Lembra, sempre do negativo para o positivo. Quem é o negativo? Estanho. Quem é o positivo? Ferro. A letra B tá o quê? Errada. Pessoal, letra C. No eletrodo de ferro haverá diminuição da sua massa? Se ele é o eletrodo de ferro, aqui ele está sofrendo o quê? Redução. A massa dele
aumenta. No final eu vou ter uma massa maior do que essa massa aqui. Alternativa letra C, tá o quê? Errada. Letra D. O eletrodo de estanho sofrerá um processo de redução. A gente já viu que o estanho sofre o quê? Oxidação. A letra D também tá o quê? Errada. E por último, haverá uma corrosão do eletrodo de estanho? A gente já percebeu que sim. O estanho ele sai de 0 e se oxida a estanho 2+, aumentando a concentração de estanho aonde? Na minha solução. Beleza? Resolvemos a primeira questão. Qual que é a alternativa? Letra E. Vamos lá para a segunda questão então, pessoal? Então, pessoal, vamos continuar agora com a questão 2. E a questão 2 fala o quê? Vamos lá? Considerando as semi-reações com os respectivos potenciais de oxidação em volts e o esquema a seguir, beleza. O esquema a seguir é esse aqui que eu representei aqui no quadro, tá? Ele me dá uma semicélula de zinco, uma semicélula de chumbo, faz o que ele chama de esquema A, associada a um esquema B. Uma semicélula contendo níquel e outra semicélula contendo um eletrodo de zinco. As semi-reações de oxidação, beleza? E os respectivos potenciais de quê? Oxidação. Continuemos. Os Becquerels apresentam soluções dos respectivos íons dos eletrodos. Acerca disso, assinale verdadeiro ou falso. Pessoal, os Becquerels apresentam soluções dos respectivos íons dos eletrodos. O que ele está falando? Aqui nessa primeira semicélula, eu tenho uma solução. E dentro dessa solução, por exemplo, um sal, eu vou ter um íon. E esse íon, pessoal, é o zinco 2+. Ele é o quê? Esse metal, tá entendendo? Só que em solução. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma solução, sendo que o cátion desse metal é representado pelo eletrodo de chumbo. No caso aqui, Pb2+. Níquel, eu também tenho uma solução, sendo que o cátion dessa solução é representado por quem? Pelo eletrodo de níquel. Como está em solução, qual que é? Níquel 2+. São íons, é isso que ele está dizendo pra gente. A mesma coisa, o zinco aqui novamente. Belezinha? Aí vamos lá na letra A. Na letra A ele pergunta, ele na verdade afirma, a força eletromotriz do esquema A isolado é igual a 0,63 volts? Pessoal, primeira coisinha, vem pra cá. Se eu te dei semi-reações de oxidação, eu tenho que te dar potenciais de oxidação. Eu não preciso falar para você que são potenciais de oxidação. Porque, pessoal, só de olhar para a semi-reação, eu já sei que é uma semi-reação de oxidação. O que você está querendo dizer, Felipe? Estou querendo falar isso aqui, ó. Qual que é o NOx do zinco? O NOx do zinco aqui é quanto? 0. Qual que é o NOx do zinco aqui? +2. Quer dizer que ele está indo de quanto, pessoal? De 0 para +2. Qual que é o NOx aqui do níquel? 0. Está metálico. Ele está indo para quanto? Para +2. Qual é o NOx do chumbo? 0. Está indo para quanto? Para +2. Você está vendo que o NOx dele está aumentando? NOx aumentou, oxidou. NOx diminuiu, reduziu. Se eu oxido, eu aumento o NOx. Logo, eu tenho que o quê? Perder elétron. Entendeu? Esse elétron está onde? Lá do lado dos meus produtos. Então, não precisava ter falado que era semi-reação de oxidação. Só de olhar eu já sei identificar. Logo, potenciais de oxidação. Pessoal, como é que eu calculo a minha diferença de potencial? Aí ele não chamou de DDP, ele chamou de quê? Força eletromotriz, é a mesma coisa. Em alguns casos também vão ser conhecida por quem? Por FEM, beleza? Pega isso daí que é a mesma coisinha, DDP, força eletromotriz. Se eu te dou potenciais de oxidação, é simples. Potencial de oxidação do maior menos o potencial de oxidação do menor. E se eu te der de redução? Igual, maior menos o menor, belezinha? Como eu tenho potenciais de oxidação, eu vou pegar o maior do esquema A menos o menor do esquema A. Essa é a ideia. Então vamos lá, como é que ficaria? Eu sei que essa minha diferença de potencial vai ser quem? Lembrando que ele está falando desse esquema. Quem são os eletrodos envolvidos nesse esquema? Zinco e chumbo. Qual que é o potencial do zinco? Mais 0,76. Qual é o potencial do chumbo? Mais 0,13. O maior é quem? 0,76 menos 0,13. Esse meu potencial
vai ser exatamente igual a 0,63. Beleza? Processo espontâneo, já que essa minha DDP, pessoal, já que a minha DDP, ela é o quê? Maior do que zero. Está se tratando de uma pilha. Logo, eu posso falar também que a letra A está o quê? Verdadeira. Beleza? Vamos para a letra B agora? A letra B afirma o quê? A força eletromotriz do esquema B isolado é igual a 0,52 volts. Vamos ver? Ele não mais quer considerar o A, ó, somente o esquema B. Agora no esquema B eu não tenho mais zinco e chumbo, eu tenho o quê? Níquel e zinco. Eu vou fazer o maior menos o menor. Vem pra cá. Potencial, diferença de potencial vai ser quem? Níquel e chumbo não, né? Níquel e zinco. Níquel mais 0,24. E o zinco mais 0,76. Quem é maior? 0,76 menos 0,24. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Isso aqui costuma dar 0,52 volts. Pessoal, DDP maior que zero? Maior que zero. É uma pilha? É uma pilha. Bate com a alternativa letra B? Bate. 0,52 volts. A letra B, então, tá o quê? Verdadeira. Vamos para a letra C, então. A força eletromotriz total, como ilustrado, é igual a 1,15 volts. Presta atenção numa coisa. O que ele está falando para mim? Ele está querendo que eu some as DDPs. Se eu considerar a DDP do esquema A com a DDP do esquema B, eu tenho 1,15? Tenho 1,15 volts. Só que, galera, tem uma coisinha aqui. Essa pilha, nesse esquema, nessa associação em série, essa pilha ela não está o quê? Funcionando. Essa pilha, ela não está o quê? Ela não está funcionando. Por quê? Porque as polaridades não estão corretas. O que eu estou querendo afirmar? Estou querendo falar isso daqui, ó. Presta atenção. O esquema A, eu tenho zinco e chumbo, não tenho? Alguém oxida e alguém reduz. Como eu te apresentei potenciais de oxidação, quem tem maior potencial de oxidação, oxida. Em contrapartida, quem tem um menor potencial de oxidação, reduz. Sim ou não? Sim. Zinco e chumbo, quem tem o maior potencial de oxidação? O zinco. Logo, ele sofre oxidação. Ele é o meu polo, o quê? Negativo. Ele é o meu ânodo. A massa dele diminui. Lembra do Dona? Diminui, oxida, negativo, ânodo. Beleza? Se ele é o polo negativo, alguém tem que ser o polo positivo. Quem vai ser? O chumbo. Beleza, galera? Essa é a ideia. Esquema B. No esquema B, níquel e zinco. Quem tem maior potencial de oxidação? Níquel ou zinco? Continua sendo o zinco. Então ele também aqui é o polo quê? Negativo. Logo, o níquel é o polo quê? Positivo. Pessoal, para essa pilha funcionar, os polos tinham que ser o quê? Diferentes. Eles tinham que intercalar. Ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Só para você vendo aqui, só para você ir vendo, positivo e positivo, vai ter como? Não. Negativo com negativo. Lembrando que onde está ligado o fio elétrico conectado ao voltímetro, são dois polos negativos. Como é que vai ter essa diferença de potencial? Eu preciso ter diferença de polaridade. Logo, não tem como esse esquema em associação, no caso, em série, que é o que ele quer, somando-se as EDPs, não tem como essa pilha o quê? Nesse esquema somado, funcionar. Isoladamente ela funciona? Funciona. Isoladamente, A e B. Mais 0,63 volts, mais 0,52 volts. Belezinha? Correto? E por último, para terminar, a ponte salina do esquema A só pode ser feita usando sais de zinco ou chumbo. Pessoal, para que é a ponte salina? A ponte salina serve para fazer o equilíbrio entre as cargas. Para não ter em uma semicela excesso de carga positiva, por exemplo, e na outra excesso de carga negativa. Quando eu coloco a ponte salina, ela não necessariamente tem que ser o quê? Um sal contendo o metal do eletrodo. Não tem nada a ver. Eu posso, por exemplo, aqui nessa minha ponte salina, representar ela com o quê? KCl. O que é KCl? Cloreto de potássio. Em solução, vai formar o quê? K mais Cl menos. Vai dissociar em K mais Cl menos.
O positivo vai para onde tem o quê? Excesso de carga negativa. E o negativo, Cl-, vai para onde tem excesso de carga positiva. No caso, o zinco, como ele oxida, ele vira o que aqui na solução? Zinco 2+. Muita carga positiva. Precisa de carga negativa para equilibrar as minhas cargas elétricas e permanecer em funcionamento o quê? A minha pilha. Entenderam, pessoal? Vamos lá, então? Vamos continuar. Vamos agora, pessoal, resolver a questão 7 da nossa lista. E ela fala o quê? A combinação de elementos químicos pode ocorrer de forma natural, baseando-se nas reações redox, correto? Na tabela a seguir são apresentados alguns valores de potencial normal padrão. Aqui eu coloquei a semi-reação e coloquei os respectivos potenciais. Baseando-se nas semi-reações da tabela, assinale verdadeiro para as alternativas com reações espontâneas ou falso para as alternativas com reações não espontâneas. Pessoal, como é que se vai dar essa espontaneidade? Presta atenção, eu vou agregar duas semi-reações. Se dentro dessa minha reação tiver obedecendo quem oxida e quem reduz de acordo com o meu potencial, essa reação é espontânea. Caso não esteja de acordo com o que o meu potencial diz, a minha reação é não espontânea. Entenderam? Vamos lá, eu coloquei primeiro aqui a letra A e a letra B, depois a gente faz a letra C e a letra D. Presta atenção aqui, pessoal, olha só. Eu te dei semi-reações. Essa semi-reação Fe2+, indo a Fe3+. O NOx está o quê? Aumentando, a carga está indo o quê? Aumentando em +1, +2 para +3, perdendo um elétron. Esse elétron está lá do outro lado do produto. NOx aumentou, pessoal, oxidou. Entendeu? Eu tenho semi-reações de oxidação, não preciso te falar, fique esperto. Cobre 0, cobre mais, perdi um elétron. Níquel 0, níquel 2+, perdi 2 elétrons. Magnésio 0, magnésio 2+, perdi quantos elétrons? 2. E os seus respectivos potenciais. Vamos aqui na letra A e ver se ela é espontânea ou não. Presta atenção. O Fe, ele está indo de quanto? De +2 indo para quanto? Para +3. Galera, o NOx dele está o quê? Aumentando ou diminuindo? Tá? Aumentando. Se o NOx dele está aumentando, de acordo com a reação ele está oxidando. Vamos ver se o cobre está reduzindo? O cobre está indo de quanto? De +1 indo para quanto? 0. O cobre está o quê? Reduzindo. Beleza, até aí tudo tranquilo. Mas eu preciso obedecer os meus potenciais. Se os meus potenciais estão de acordo com o que está falando na minha reação, ela é espontânea. Caso contrário, né, não. Beleza. O Fe tem potencial o quê? Menos 0,77. E o cobre? Menos 0,15. Quem tem maior potencial de oxidação, oxida. Em contrapartida, quem tem menor, reduz. Beleza? Quem tem maior? Esse ou esse? Com certeza, menos 0,15. Então, quem tinha que oxidar, já que eu estou fornecendo potencial de oxidação, quem tinha que oxidar era quem? Era o cobre. O cobre tinha que o quê? Aumentar o NOx. É isso que está acontecendo? O cobre está indo de quanto? De +1 até 0. Ele está reduzindo. Logo, a minha reação é uma reação que não espontânea. E a gente identifica como falso. Beleza? Vamos para 2 agora. Presta atenção. Níquel está indo de quanto para quanto, galera? O níquel está indo de 0 e indo para +2. Está sofrendo o quê? Oxidação. Beleza. E o ferro, +3 indo para quanto? Está indo de +3 para +2. Está sofrendo o quê? Redução. Vamos ver se é isso que realmente está acontecendo? Níquel e ferro. Quem tem os maiores potenciais? Ó, aqui, ó. Quem tem os maiores potenciais? O níquel. Maior potencial de oxidação, logo ele oxida. E o ferro reduz. Níquel está oxidando? Tá. E o ferro está reduzindo? Tá também. Só que aqui tem uma coisa muito legal. Por quê? Apareceu coeficientes estequiométricos. Se apareceu os coeficientes, quer dizer que essa reação ele está dizendo que está balanceada. Vamos ver como é que ele chegou nisso? Para ele conseguir chegar nesse ponto, ele considerou aqui quem está oxidando
E ele inverteu quem está o quê? Reduzindo? Presta atenção no que eu estou te falando, ó. Se liga. Só um minutinho. Olha só. Quem é que está oxidando? Não é o níquel? Qual que é a semi-reação do níquel? Ni, correto? Ni se transformando Ni 2+, mais quantos elétrons? 2 elétrons. E alguém reduz. Quem é que está reduzindo aqui? O ferro. O que ele fez então com a reação do ferro? Inverteu. Como é que ele colocou? Fe3+, mais elétron, se reduzindo ao quê? Fe2+. Essas são as semi-reações que ele apresentou pra gente, galera. Semi-reações de quê? Semi-reação de oxidação, aumentando, e semi-reação de quê? Redução, diminuindo, eu só inverti, beleza? Qual é a pergunta que você tem que fazer agora? Desculpa. Ver se o número de elétron oxidado e reduzido é igual. Lembra que a gente aprendeu balanceamento redox? Para isso que serve. Quantos elétrons oxidados? 2. Quantos reduzidos? 1. Tá balanceado? Não. O que eu vou fazer então com a reação de baixo? Vou multiplicar ela por quanto? Por 2. Multiplico todo mundo por 2. O que eu vou observar? 2 Fe3+, 2 elétrons e 2 Fe2+. E agora eu posso fazer o quê? Cortar os meus elétrons. 2 oxidados e 2 reduzidos. Vaza e vaza. Sobrou o que pra gente? Sobrou o quê? Níquel mais todo mundo que está antes da seta. 2 Fe3+. E lá depois da seta? Níquel 2+, mais 2 Fe2+. Pessoal, tá de acordo? Tá batendo? Níquel, níquel, 2 Fe3+, 2 Fe3+, níquel 2+, níquel 2+, 2 Fe2+, 2 Fe2+. Tá batendo. Ah, professor, mas aqui não tá na ordem, não tem problema. Eu sei quem tá oxidando e sei quem tá o quê? Reduzindo. Lembra que a ordem ela é importante na representação oficial da pilha, não na equação global, tá bom? Aqui eu já consigo entender. Entenderam, pessoal, como é que resolve essa questão, então? Vamos agora para a nossa letra C? Vamos, então, agora, pessoal, para a nossa letra C. A letra C fala o quê? Cobre mais Mg2+. E ele está falando que o cobre mais está indo para o quê? Cobre 0. Pessoal, cobre mais indo para cobre de inox 0. Ele está o quê? Reduzindo. Se ele está reduzindo, alguém tem que estar o quê? Oxidando. E o magnésio está indo de quanto? De mais 2 para quanto? Para 0. E aí, pessoal, os dois estão reduzindo? Numa reação redox pode acontecer? Claro que não. Logo, essa alternativa ela é o quê? Falsa. Alguém tinha que reduzir e alguém tinha que o quê? Oxidar. Os dois estão o quê? Os dois estão reduzindo. Tá correto? Tá não. Letra D. Pessoal, magnésio tá indo de quanto? De 0 indo para mais 2. Tá o quê? Oxidando. Beleza, vamos ver quem reduz? O níquel tá indo de quanto? De mais 2 para 0. De mais 2 para 0, ele tá o quê? Reduzindo. Beleza, a reação tá ocorrendo de boa. Mas vamos ver, de acordo com o potencial de oxidação, se é isso que realmente ocorre. Magnésio oxida. Níquel reduz. Vamos? Quem que ele está mostrando aqui pra gente? Níquel e magnésio. Quem tem o maior potencial de oxidação? Oxida. Quem tem? Com certeza o magnésio. Então o magnésio ele vai o quê? Oxidar. E o níquel vai o quê então? Reduzir. Logo, como ele tem o menor potencial de quê? De oxidação. É isso que realmente ocorre? É isso. Essa alternativa está o quê? Verdadeira. Pessoal, é só você identificar o NOx de um, o NOx do outro. Obedecer os potenciais, você vai voar. Não tem como você errar essa questão. Belezinha? Pessoal, continuando então, na questão 9, a gente vai ter o quê? Vamos lá?
A corrosão metálica é a transformação ou deterioração de um material metálico ou liga metálica através de um processo químico chamado de... Quem foi? Você quer aparecer? Quer aparecer? Vem cá. Vamos lá. Através de um processo químico chamado corrosão. Essa corrosão está associada à exposição do metal no meio no qual existe a presença de molécula de água, juntamente com o oxigênio, ou íons de hidrogênio. No meio condutor, beleza, tá bom. Vamos lá então? Entendeu o que o papai falou? Vai lá. Não, agora já era. Contamos com a participação especial, né? Vamos lá então. Uma maneira de proteger o ferro da corrosão e cobrir cobrir a superfície do metal com outro metal. O ferro geralmente é coberto com zinco. Pessoal, o que ele está falando para mim aqui na questão? Ele está falando, na verdade, um processo que eu chamo de metal de sacrifício. É você fazer um revestimento de um material que você julga ser mais nobre e você não quer que esse material sofra oxidação. Para que isso não ocorra, você faz esse revestimento. Quando você faz esse revestimento, esse material do processo do revestimento, ele oxida em detrimento desse material que você quer o quê? Guardar. Entenderam? Onde que eu vou usar muito isso? Por exemplo, chega lá no serralheiro e pede para ele fazer um portão para você. Quando ele te apresentar o portão, quase certeza que ele já vai vir com uma mão de tinta lá, que ele chama de zarcão. Esse zarcão justamente funciona como um metal de sacrifício. Claro, são metais, né, presentes lá dissolvidos na tinta, né, no material, que é usado para quê? Para proteger o ferro. Para esse ferro não ficar exposto, não ser a primeira camada. Se o ferro for a primeira camada, na presença de umidade e gás oxigênio, ele vai sofrer o quê? Oxidação. Entenderam, pessoal? Essa é a ideia. Não é que tá louco ali. Então, olha só. Outro lugar que eu posso ver esse metal de sacrifício funcionando. Sabe enlatados? Os meus enlatados funcionam mais ou menos assim. Você tem um material, geralmente ferro, correto? E lá dentro você tem um produto que você usa para o seu consumo. Essa é a ideia. Só que quando esse ferro fica exposto em solução, por exemplo, uma solução que apresenta ácido cítrico, esse ácido tende a ir corroendo o ferro, beleza? E isso não é legal, você perde o material. E para ele durar mais, o pessoal faz um revestimento com estanho. O nome desse processo é folha de Flandres, tá entendendo? Quando você pega o estanho, reveste o ferro interiormente para que o estanho fique em presença da solução, em presença do material. Logo, quem tende a oxidar é o metal de sacrifício, o estanho, e não o meu material mais nobre, que é o ferro. Outro lugar que eu posso usar isso bastante é aonde? É em navios. Navios estão o tempo todo, pessoal, sofrendo o quê? Corrosão no casco dele. Então, o tempo todo eles estão passando por um processo onde a gente aplica um metal de sacrifício. Imaginemos que você tem lá o casco do navio, que é feito de uma liga, né? Uma liga, o aço, que é uma liga metálica. É uma liga feita de ferro e carbono, correto? Eu quero que esse material sofra corrosão? Eu quero que tenha um buraco no casco do meu navio? Claro que não. Então eu vou fazer um revestimento com outro material, entenderam? Eu vou passar um material por fora para que em contato com a água do mar, por exemplo, esse material oxide e não o meu aço. Olha que louco, olha que legal. Então tem muita utilidade esse metal de sacrifício. Na questão, ele falou, né, da exposição do metal no meio no qual existe a presença de moléculas de água, juntamente com oxigênio e hidrogênio. Beleza, então tá. No meio condutor, se é meio condutor, vai conduzir corrente elétrica. Uma maneira de proteger o ferro da corrosão é cobrir a superfície do metal com outro metal. Beleza, expliquei para vocês, apresentei algumas situações, então vamos lá. A questão pede o quê? A reação sofrida por esse metal ao proteger o ferro é representada por... Presta atenção, galera. Ele quer que você pegue o ferro e faça o revestimento. Coloca um metal de sacrifício. Não necessariamente aqui vai ser um metal, porque a questão contextualizou e falou do meio, que o meio tinha o quê? Oxigênio ou íons e hidrogênio, beleza? Então vamos analisar uma por uma e vamos ver aqui qual que define mais ou menos o que a gente quer. Belezinha. Eu sei, antes da gente continuar,
que a questão me apresenta tabela de potencial de redução. Tá aqui, ó, a minha tabela. E me apresenta 3 semi-reações. Como eu já falei que é de redução, a gente já sabe. Caso não tivéssemos essa informação, como o zinco 2+ está aquoso, está ganhando o elétron, ele se transforma em zinco metálico, entendeu? Zinco 2+ ganha o elétron está do lado dos reagentes. Se eu estou ganhando, o meu NOx vai o quê? Diminuir. Reduzir o NOx, diminuiu. Mais 2, 0. A mesma coisa, Fe2+. Fe2+ ganha 2 elétrons. Se reduz a ferro sólido. Professor, o que é esse Aquezinho? Aquoso, está na solução. Então tá. Então, pessoal, ele quer que você pegue quem? O ferro, beleza? E faça o revestimento do ferro. Vamos ver qual que das reações me daria a alternativa correta? Na letra A, ele fala o que aí? Ó, tá todo mundo acompanhando. Ó, eu tenho primeiro o zinco 2+, beleza? E o Fe2+, se transformando em zinco sólido e Fe sólido. Pessoal, o zinco 2+, ele tá o quê? Oxidando ou reduzindo? 2+ está indo para 0, está sofrendo o quê? Redução. É isso que ocorre? Entre o zinco e o ferro, quem tem o maior potencial de redução? O ferro. Se o ferro aqui tem o maior potencial de redução, ferro 2+, o que vai acontecer? Ele reduz. Logo, o zinco teria que o quê? Oxidar. Na alternativa A, ele está falando que o zinco está o quê? Reduzindo. Está indo de mais 2 a 0. Está correto? Não. Eliminamos a letra A. Continuamos então, pessoal. Vamos lá. Na letra B, ele apresenta o quê? Ó, zinco 0. O que é esse zinco 0? Quer dizer que ele está na forma metálica. Então, a ele, se está metálico, só resta oxidar. Entenderam? Então, zinco sólido mais Fe2+ na solução, se transformando em zinco 2+ aquoso e Fe sólido. Galera, presta atenção. Zinco está oxidando com ferro, é isso? Zinco 0 indo a zinco 2+. E o Fe2+ indo a ferro 0. É isso que realmente está ocorrendo? Vamos lá? Se eu pegar o zinco e o ferro, quem tem maior potencial de redução? Já que eu falei para vocês que era potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução? Reduz. Em contrapartida, aqui tem o menor, oxida. Perfeito. Quem é que vai reduzir? O ferro. Quem é que vai oxidar? O zinco. O zinco ele está indo de 0 para mais 2. Está oxidando? Beleza. Aumentou, oxidou. E o ferro, de mais 2 para 0. Tá o quê? Reduzindo? Tá. Só que cuidado. A questão pediu para apresentar o quê? Uma reação que tivesse o quê? Oxigênio ou íons hidrogênio. Apesar de você pegar o ferro e fazer o revestimento com o zinco, isso daria certo? Daria. Quem oxidaria? O zinco. Depois que oxidar o zinco todo, ele começa a oxidar o quê? O ferro. Ah, professor, e tem como fazer o revestimento novamente? Tem. Passa de novo o zinco, vai passando o zinco, até ele oxidar novamente. Essa é a ideia, pessoal. Tá bom? E eu vou o quê? Conservando o meu material mais nobre, o meu material de interesse. Apresento a ele um metal de sacrifício. Tá? Não pode ser a letra B, todo mundo entendeu? Porque tem que aparecer o quê? Tá em água. Tem que aparecer o quê? Oxigênio ou hidrogênio. Essa é a ideia. Letra C, zinco 2+, mais 2H+. Pessoal, o zinco 2+ está indo a zinco 0. É isso que acontece? Ele está falando que o zinco está sofrendo o quê? Redução. Vamos lá? Quando tiver zinco e H+, o que vai acontecer? Quem tem maior potencial de redução? Hidrogênio. Pessoal, não tem como o zinco sofrer redução. O zinco, nesse caso, só vai sofrer o quê? Oxidação. Com certeza, a letra C está errada. Vamos lá, então. Letra D. H2 gasoso, é um gás, mais Fe2+ aquoso. Ele está falando que esse H2, pessoal, vamos lá. H2, qual é o NOx? Substância simples. Qual é o NOx? 0, belezinha? Ele está falando que o hidrogênio está indo de 0 para mais 1. Está sofrendo o quê? NOx aumentando, tá oxidando. É isso que acontece? Ele tem que oxidar quando ele estiver com ferro? Quem tem maior potencial de redução? O hidrogênio ou o ferro? Com certeza, o hidrogênio. Logo, ele vai sofrer redução. E o ferro, oxidação. Está completamente errado, beleza? E por último, letra E. É isso mesmo? É.
Olha só, o zinco ele tá metálico e ele tá reagindo com 2H+, no caso H+, aquoso, tá? Ele metálico, pessoal, ele só resta oxidar, beleza? E o H+, qual é o NOx? Mais um, é o íon monoatômico. Do outro lado eu tenho o quê? H2 gasoso. Qual é o NOx? Zero. O H+, está indo de mais um para zero. Está sofrendo o quê? Redução. E o zinco está sofrendo o quê? Oxidação. Está indo de zero para mais 2. É isso que realmente ocorre? Vamos ver? Zinco e H. Hidrogênio H+. Quem tem maior potencial de redução? O hidrogênio. Então o hidrogênio ele vai reduzir. E o zinco vai o quê? Oxidar. Exatamente como está demonstrado na nossa alternativa letra E. Espero que vocês tenham entendido, tá? A ideia é a mesma, sempre. Metal de sacrifício. Vou fazer o revestimento para que um metal nobre, o meu material de interesse, não sofra oxidação. Eu quero que esse outro metal oxide em detrimento do que é importante para mim. Beleza, pessoal? Mais uma questão e a gente termina a nossa lista. Vamos lá então, pessoal, para a gente terminar a nossa lista, questão 16. O que ele fala para a gente, né? O método de determinação da concentração de água oxigenada, ó, H2O2, numa solução é baseado na reação entre essa água oxigenada e o permanganato de potássio em meio ácido. Pessoal, não sei se vocês lembram, mas o permanganato de potássio é quem? É o KMnO4, beleza? Por isso aqui, ó, o ânion permanganato, tá bom? Então, beleza. Esse método é utilizado no controle de qualidade do produto da água oxigenada, comumente vendido em farmácias. As semi-reações do processo, com seus respectivos potenciais padrão de redução, são as seguintes. Me deu as duas semi-reações de redução e os seus respectivos potenciais. Primeira coisa, se eu sei os potenciais, eu sei, pessoal, e eu consigo determinar a minha equação global, que é exatamente o que a questão me pede na letra A. Escreva a reação global balanceada. Vamos lá, presta atenção. Galera, quem tem o maior potencial vai reduzir. Por que reduzir, Felipe? Porque ele falou que são potenciais de redução. Precisava ter falado? Não. Por quê? Porque ele está ganhando o elétron, tá aqui ó, no reagente. Correto, galera? Essa é a ideia. Então, quem tem o maior potencial de redução, reduz. E quem tem o menor potencial de redução? Oxida. Então, para eu obter a minha equação global, eu preciso fazer o quê? Inverter a minha reação. Beleza? Presta atenção, ó. Primeira reação, segunda reação. Para eu ter a equação global, eu vou inverter quem tem o menor potencial de redução. Que é quem? A primeira ou a segunda? A segunda. Belezinha? Deixa eu só reescrever ela aqui agora pra gente. Galera, acabei de reescrever a equação, beleza? Olha só o que eu percebo agora. H2 virando o quê? 2H+, mais O2, mais quantos elétrons? 2 elétrons. Essa é a ideia. Entenderam? A partir do momento que eu faço isso, eu consigo obter o quê? A minha equação global. Como que eu faço? É só igualar a quantidade de elétrons agora. O número de elétrons oxidados, reduzidos, 5. E oxidados? 2. Ó, oxidados, tá lá do outro lado, beleza? 2. É igual? Não. Tem que igualar. Lembra lá do balanceamento redox, pessoal? Não esquece não, tá? Tem que igualar. Para igualar, o que eu vou fazer, ó? Eu vou multiplicar essa primeira equação, aqui é 5, aqui é 2. Vou multiplicar a primeira aqui por quanto? Por 2. E vou multiplicar a segunda por quanto? Por 5. E a gente vai ver o que a gente vai obter agora, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, eu tenho o quê? 16. 2 vezes 5, ó, 10. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8 aves. Belezinha? A gente balanceou, tá bom, pessoal? Multiplicou todo mundo por 2. Felipe, tem que multiplicar os potenciais? Não tem que multiplicar os potenciais, galera. Não precisa, porque a DDP, a diferença de potencial, esse potencial que a gente tem aqui, ele é uma propriedade intensiva da matéria, não é uma propriedade
extensiva. Não vai depender do quê? Dessa quantidade de matéria, tá? Cuidado. Vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, eu tenho o quê? 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. O número de elétrons oxidados e reduzidos é igual? É. Agora, ó, vaza. Aqui eu tenho 10 elétrons e aqui eu tenho 10 elétrons. Foram embora, beleza? Dá para cortar mais alguém? Pessoal, aqui eu tenho H+, no reagente e aqui eu tenho H+, no produto, tá? Não dá para cortar todo mundo, mas dá pra gente fazer o quê? Uma subtração. 16 menos 10, vão sobrar quantos no reagente? 6. E aí é só escrever a nossa equação global. Sobrou quem? Vamos lá? 2MnO4 menos mais 5H2O2 mais 16 menos 10, ó, sobra quantos? 6H mais, beleza? Correto? Tranquilo. E lá do outro lado eu tenho quem? 2Mn, 2 mais quem? 5O2, correto? Mais quem? 8 moléculas de água. Essa é a nossa equação global. Belezinha? Tá balanceado, galera, ó. 2Mn, 2Mn. 10 hidrogênios, mais 6, 16. 8 vezes 2, 16. Ó, oxigênios, 8 mais 10, 18. 10 mais 8, 18. Todo mundo balanceado. Beleza? Vamos lá para a letra B? A letra B pergunta pra gente: indique os agentes oxidantes e o agente redutor. O agente oxidante e o redutor do processo. Agora que a equação já está balanceada, é o mais fácil, né, galera? Presta atenção, ó. Qual é o NOx do oxigênio aqui? Menos 2. Cuidado que esse menos 1 é o NOx do ânion. Qual vai ser o NOx do Mn? Lembra lá como é que faz? Vou chamar ele de quê? X, né? Ó, X, 4 vezes menos 2. Menos 8, correto? É igual a quanto? Menos 1. Esse menos 8 passa para lá, positivo. Qual que vai ser o resultado? Mais 7. Então o NOx do Mn aqui é quanto? Mais 7. E o NOx do Mn aqui é quanto? Mais 2. Beleza, vamos representar aqui embaixo, ó. Mais 2. Ele está sofrendo o quê? Redução. Se ele está sofrendo redução, eu posso afirmar que o MnO4- é quem, pessoal? É o nosso agente. É o nosso agente o quê? Oxidante, beleza? E quem vai ser nosso agente redutor? Quem sofre oxidação. Com certeza quem? A água oxigenada. Qual é o NOx do oxigênio aqui? Menos 1. Qual é o NOx do oxigênio aqui? 0. Ele está sofrendo oxidação. Beleza? Eu sei então que a água oxigenada H2O2 é o meu agente o quê? Redutor. Beleza? Vamos lá então? E para terminar então, pessoal, vamos fazer a letra C. O que essa letra C pede pra gente? Calcule o ΔE do processo. Este processo é espontâneo? Justifique. O que é esse ΔE? É a nossa diferença de quê? De potencial. Como que calcula? Potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor. Ah, e se eu tivesse potenciais de oxidação? Maior menos o menor. Como a questão me deu os dois potenciais de redução, eu vou fazer pelos potenciais de redução, só jogar na nossa fórmula. Presta atenção. Esse potencial, então, vai ser o quê? Esse ΔE vai ser o maior, que é quem? 1,51, menos o menor, que é quem? 0,68. Galerinha, quanto que dá 1,51 menos 0,68? Vai dar 0,83.
0,83 volts. Beleza, você acabou de definir qual que é a diferença de potencial do processo. A questão agora é a seguinte, esse processo é espontâneo? Com certeza é. Por quê? Para um processo ser considerado espontâneo, essa diferença de potencial tem que ser o quê, pessoal? Maior do que zero. Se ela for maior do que zero, nosso processo é o quê? Espontâneo. Beleza? Então, terminamos a aula de hoje. Muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida, escreve nos comentários aí que eu tô aqui para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima aí. Boa semana para todo mundo.